palavrinha, impostos, e coletor de impostos, né, que é o governo. Mas enfim. E aí, galerinha do mal, tudo bem com vocês? Meu nome é Requequia, do canal Urbaquequia. Me perdoem, eu sempre esqueço de falar meu nome. Gente, eu esqueço, eu vou só despejando, sabe? Qual que é o assunto do momento. Mas enfim, hoje eu queria abordar um assunto bastante complicado aqui para nós brasileiros, que é falar de impostos. Eu tenho certeza que você se arrepia completamente quando fala essa palavrinha. Impostos. E coletor de impostos, né, que é o governo. Mas enfim, será que o imposto é algo tão ruim para nós? Será que o imposto só faz mal para nós? Esses dias não, faz um tempinho, eu venho acompanhando, né, um movimento aí anti-imposto. Vocês lembram do Monark? Quem não lembra do Monark? O Monark, ele virou uma figura lendária, né, aqui no Brasil. Eu acho que ele vai entrar nos anais da história do Brasil daqui a alguns anos. Mas eu lembro que quando eu assistia ao Flow, bem no começo do Flow, lembra? Hoje em dia eu não assisto nada de podcast, tenho pavor de podcast. E eu lembro que o Monark foi a primeira pessoa que eu ouvia dizer, né, sobre não ter impostos, sobre a economia, ela propriamente gerenciar, né, toda a questão governamental de um estado. E era uma época que a gente falava muito de Adam Smith, né, de Marx, enfim, bem aquele comecinho do Flow. Mas esse movimento, ele começou a crescer muito no Brasil, né? A gente ouviu falar muito, principalmente nesse último governo que a gente está passando, que é o governo do imposto, né? Literalmente. E todo mundo já sabia que isso ia acontecer quando o cara foi votado. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. E no Brasil é muito justificável isso, né? Nós temos uma certa apreciação à anarquia contra os impostos, né? Contra o dinheiro público, até porque a gente sabe muitas vezes que ou é muito mal gerido ou realmente vai para um outro lugar que seja para as benesses dos reis do país. Enfim, mas atualmente, né, a gente ouve muito dizer que impostos não presta, que impostos é só para roubar a gente. E eu penso muito sobre isso, até mesmo porque eu trabalho com urbanismo, né? Eu entendo todas as questões da cidade, como a cidade se comporta e de onde precisa vir todo o dinheiro para que tudo isso seja gerido. E eu sempre pensei, assim, de verdade, eu nunca fui contra imposto. Eu pago imposto, você paga imposto, nós, vós, eles, todos pagam imposto. E daí eu consegui pegar para vocês entenderem como o imposto ele é necessário para que um estado seja gerido, né? Para que haja uma qualificação em todas as estruturas do estado, né? Eu peguei algumas referências do Japão. O Japão, assim, a gente sabe que ele é referência para muita coisa, né? Principalmente ligado a questões de gestão pública, administração pública e organização pública quanto povo, né? Eles são muito disciplinados quanto a isso. E eu consigo pegar alguns exemplos para vocês de como a administração pública, muito bem organizada, consegue gerir muito bem os impostos. E estes impostos são devolvidos para a população. Então, o Japão tem uma carga tributária, assim, monstruosa. O Japão é um país caríssimo, eu tô impressionada com o valor para se viver no Japão. Porém, esse viver no Japão, esse valor de impostos, esses valores tributários, toda essa carga tributária que os japoneses e quem mora lá precisa pagar, é devolvido e muito bem devolvido para o povo. A corrupção é algo muito mal visto, né? Quando o governante ou o gestor, ele rouba o dinheiro do povo, mas é muito mal vista mesmo. Então, antes de haver um julgamento judicial, existe o julgamento do povo. Assim, eles esculacham esse governante que roubou. Eles mesmos fazem um julgamento moral na vida dessa pessoa e esse julgamento é transferido para a família. Então ali a corrupção é extremamente mal vista.
o que é muito diferente de nós brasileiros que aceitamos tranquilamente. Então eu vou mostrando para vocês um pouquinho do que o Japão apresenta, né, através da administração pública, como é devolvido esses impostos para o povo, e vocês tenham como referência, né, de que o imposto não é uma coisa ruim quando ele é muito bem administrado, ele é muito bem gerido. Aí não, aí eles que arregaçam as mangas e vão para a limpeza mesmo dos lugares, e vocês podem observar que não tem um lixo na rua. Não que no Japão não tenha lixo, tá, gente? Não que no Japão não tenha pessoas porcas, pessoas desorganizadas, muito pelo contrário. Mas uma boa parte da população já tem um entendimento, né, que o espaço é de todos e que a limpeza tem que ser mantida. Olhem o tapete que é esta avenida. Olha a beleza que é esse espaço público, olha essas casas, gente. São casas tipicamente japonesas, né? E olha a beleza dessas casas, olha o tapete que é esse asfalto. E mais ainda, olha a beleza que é essa calçada, gente. As pessoas têm a possibilidade de caminhar numa calçada larga, numa calçada muito bem feita, muito bem estruturada, sem você ter preocupação de que você vai cair porque tem buraco, porque tem alguma coisa solta, ou porque tá tudo sujo, desorganizado e você tem que ficar fazendo desvios apenas para caminhar. Isso é tão comum aqui no Brasil, a gente tem que ficar se desviando, né, dos nossos espaços públicos, porque normalmente é muito mal cuidado, né? E por nós mesmos. A culpa, por diversas vezes, é nossa, tá? Mas olha a beleza desse espaço, olha o meio-fio. Vocês estão vendo que tem a demarcação da ciclovia, que é muito diferente da demarcação da nossa ciclovia, né? E como é bonitinho, como essa paginação não agrediu a visão, né, do espaço, da rua, né, junto com a calçada e junto com a ciclovia. Tudo isso é investimento público, principalmente, né? É a prefeitura sempre tomando devidos cuidados com o espaço público, e é dinheiro de verba pública, dinheiro do imposto que os japoneses pagam, que as pessoas dessa região pagam. Então, a balinha lá que está sendo cobrado o imposto vai ser redirecionado para este tipo de serviço, para sempre manter este tipo de ordem. Esqueci de falar para vocês, eu falei tanto da calçada, né? Mas todas essas calçadas do Japão, eles têm, primeiramente, um cuidado enorme com a paginação da calçada. E também todas as calçadas têm a obrigação de ter a sinalização para deficientes, principalmente os cegos. E você, fanboy, fangirl aí de político pilantra, malandro, que liga a câmerazinha, vai para as redes sociais, faz um discurso muito bonitinho para fingir que está preocupado com o povo, sendo que na verdade ele está preocupado com o bolso dele, como ele vai continuar vivendo como rei, e ele não faz absolutamente nada para melhorar a gestão pública do país, para melhorar todas as administrações públicas, melhorar todas as necessidades de infraestrutura do país. Na próxima eleição, você pensa muito bem em quais são as necessidades que o seu povo precisa para ter um país de qualidade, como por exemplo o Japão. E não são os impostos ou a falta deles que vai melhorar a vida de vocês, ou o discursinho bonitinho de um monte de político pilantra ou candidato a político. Então esse vídeo é para vocês terem o entendimento de que quando vocês forem votarem, é para vocês entenderem quais são as necessidades, no mínimo, básicas, da melhoria da sua nação, do seu estado, cidade, e que sim, impostos não é o demônio é quem você vota e quem você aceita como político na sua nação. Então é isso, meus amores, um beijo, eu espero que vocês gostem muito do vídeo.